Boa noite a todos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o Max, voluntário do Grupo Espírita Seara das Fraternidades. E hoje aqui estou atendendo um pedido muito especial do Leal, do Lar Espírita Amor e Luz de Guarulhos. Esse tema era para ter sido feito ontem, como foi feito ontem, né? Só que eu tive uns problemas técnicos aqui com os meus equipamentos. O Ricardo foi extremamente gentil, procurou me orientar da melhor maneira possível, mas infelizmente o som ele saiu, não saiu tão legal, né? E não é por minha causa que eu pedi para Maria para poder repetir essa live. Não é por mim, assim, porque essas coisas acontecem dentro da nossa vida, tudo. É porque a mensagem em primeiro lugar, em respeito a vocês, né, do Leal, que estão aqui se conectando agora, a Maria já dando boa noite, né, a Maria Aparecida Queiroz, a Marlúcia Sina Pena, muito obrigado pela audiência, mas principalmente porque a mensagem é de Jesus, né, e para Jesus, a gente sempre tem que fazer o melhor que a gente pode. Tem que estar assim, a gente sempre dá o melhor para o nosso mestre, porque ele sempre deu o melhor para nós, né? Essa amizade com o Leal, ela vem através do teatro, né? A gente teve a oportunidade de nos apresentar nessa casa por umas 4 vezes pelo menos. Todas as nossas peças do grupo Mensageiros da Luz nós apresentamos no Leal. E a gente espera poder voltar com outros trabalhos ou com esses mesmos trabalhos renovados, tá bem? Então vamos começar então... Vamos começar o nosso tema de hoje, né? Eu queria também agradecer a minha família, a minha esposa Denise, a minha filha Camila, que me ajudou, me tirou do sufoco aqui de novo, dos meus amigos da Seara das Fraternidades, o grupo ao qual sou vinculado, dos meus amigos do Mensageiros da Luz e dessa rede de relacionamento que foi formada. Em todas as casas nós apresentamos, nós temos um grupo que chama Contato dos Mensageiros, da onde a Maria também faz parte. Os evangelizadores, né, meus parceiros, os jovens que a gente trabalha também. E a todos vocês que hoje vamos fazer aqui juntos o Evangelho, né? E vamos repetir essa live. É isso daí. Seja bem-vinda, Leila Santana. Muito agradecido também pela sua audiência. Vamos fazer a nossa prece inicial. Aqueles que quiserem podem fechar um pouco os olhos. Vamos relaxar um pouco o nosso corpo físico através de umas respirações mais profundas. Vamos saudando os nossos mentores individuais que nos acompanham, sempre presentes, e vamos saudando os mentores dessa tarefa, esses amigos que permitem que essa obra seja feita. E vamos pedindo a eles a sustentação necessária para que tudo que for aqui falado, tudo que for conversado, possa estar de acordo e em busca de nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Que o nosso Divino Mestre Jesus possa nos abençoar e nos conduzir sempre. A noite era quase gelada. Contudo, Mariazinha é a menina de outras noites, que treme, tosse e caminha. Guizos longe, guizos perto, é Natal de paz e amor. Há muitas vozes cantando, louvado seja o Senhor. A rua parece nova, qual jardim que floresceu. Cada vitrine enfeitada repete, Jesus nasceu. Descalça, vestido roto, Mariazinha lá vai. Sozinha, sem mãe que a beije, menina triste, sem pai. Aqui e ali pede um pão. Está faminta e doente.
Vadia, sai depressa, é o grito de muita gente. Menina ladra, outros dizem. Fuja daqui, pata feia. Toda criança perdida deve dormir na cadeia. Mariazinha tem fome e chora, sentindo em torno o vento que traz o aroma do pão aquecido ao forno. Abatida, fatigada, depois de percurso enorme, estira-se na calçada, tenta o sono, mas não dorme. Nisso, um moço calmo e belo surge e fala doce e brando. Mariazinha, você está dormindo ou pensando? A pequenina responde, erguendo os braços nus. Hoje é dia de Natal, eu estou pensando em Jesus. Não recorda de mais alguém? E ela, a chorar, disse, eu penso também com saudade em minha mãe que morreu. Se Jesus aparecesse, o que é que você queria? Ah, eu queria que ele me desse um bolo de padaria. Depois de comer, então. E a menina sorriu contente. Ah, queria um par de sapatos e uma blusa grande e quente. Depois, queria uma casa, assim como todos têm. Depois de tudo, eu queria uma boneca também. Pois saiba, Mariazinha, eu lhe digo que assim seja. Você hoje terá tudo, aquilo que mais deseja. Mas o Senhor, quem é mesmo? E ele afirma, olhos em luz. Sou seu amigo de sempre, minha filha. Eu sou Jesus. Mariazinha encantada, tonta de imensa alegria, pôs a cabeça cansada nos braços que ele estendia. E dormiu, vendo-se outra, em santo deslumbramento, aconchegada a Jesus, na glória do firmamento. No outro dia, muito cedo, quando o lojista abre a porta, um corpo cai de leve. A menina estava morta. Pelo espírito Francisca Clotilde, psicografia de Chico Xavier. Com a proximidade do Natal, nós nos sentimos mais generosos com o nosso próximo. Triste de alguns sonhos que a gente não conseguiu realizar. Solidários no centro espírita ou na igreja com as cestas de Natal que nós vamos poder distribuir. Magoados, ressentidos com aquele parente que a gente vai ter que encontrar. Felizes em ver as crianças brincando com os presentes. Saudosos das pessoas queridas que já não se encontram mais com a gente. O mais importante de tudo isso é refletirmos com Jesus, o divino amigo de todas as horas. O dia 25 de dezembro é apenas uma data simbólica adotada pela Igreja por volta do século IV. Na verdade, ninguém tem ideia de quando Jesus nasceu. O Natal teve origem em festas pagãs que eram realizadas na antiguidade. Na verdade, eles homenageavam o deus Apolo, o deus Midra. Eles comemoravam o inverno do solstício, a chegada do inverno na Europa. E era uma festa pagã que tinha muita comida, muita bebida, e em Roma tinha os vomitômetros, né? Então a pessoa comia, bebia, até se fartar, vomitava e voltava a comer. Então a Igreja Católica, a Igreja, na verdade, não podíamos dizer católica ainda, ela precisava de um momento em que as pessoas tivessem ido para Roma, onde ocorresse uma grande quantidade de pessoas indo para Roma. E queria, de uma certa forma, conter esses excessos que ocorriam, né? Então eles determinaram, a festa começava no dia 22 e terminava no dia 25. Então a igreja da época determinou que o dia 25 de Natal era o dia do nascimento de Jesus, que eles chamaram de Natali Domini. Mas para nós, pouco importa o dia em que Jesus encarnou no orbe, né? O que importa para nós de verdade é o dia em que ele nasceu em nosso coração.
Porque uma promessa foi feita há milênios. E a gente, como humanidade, se orgulha de muitas coisas que a gente fez, de muitas conquistas, como, por exemplo, a luz elétrica, a energia nuclear, embora a gente tenha utilizado ela de uma maneira bem inadequada no início, vide Hiroshima e Nagasaki, o dia em que o homem pisou na Lua, mas nada se compara com a encarnação de Jesus na Terra. Todas essas personalidades que fizeram esses eventos notáveis, têm o seu lugar na história. Mas Jesus, ele dividiu a história. Embora não tenha deixado nada escrito, embora não tenha criado nenhuma religião, não tenha ostentado nenhum título de nobreza, a não ser o de mestre, não tenha fundado escolas nem templos, ele tem a sua mensagem viva em nós. Porque os locais onde ele passou, ele fez os seus templos. E o seu modo de viver, a forma de transmitir as suas lições. Ele foi um exemplo vivo de como a gente deve agir na vida física. Chico Xavier, no Pinga Fogo, aquele programa que tinha, ele diz que o Natal é uma oportunidade de reafirmarmos o nosso compromisso com o Cristo. Nós vamos propor hoje aqui uma abordagem diferente, uma abordagem espiritual. Quem vai nos ajudar a entender o sentido espiritual do Natal é o benfeitor Humberto de Campos. Nós vamos pegar como base o capítulo 37 do livro Pontos e Contos, que tem o título de Natal Simbólico. Na verdade, ele serviu como um repórter de uma mensagem que ele acompanhou, de um mentor de alta hierarquia. Vamos lá então? Harmonias cariciosas atravessavam a paisagem, quando o lúcido mensageiro continuou. Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. O benfeitor Emmanuel cita no livro Antologia de Natal que se Jesus não nascer e crescer na manjedoura da nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Todo o ano novo é repleto de oportunidades, da gente renovar o nosso espírito, da gente renovar a gente mesmo. Essa é a nossa obra fundamental. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós, em particular. A gente sempre tem que procurar buscar o Cristo dentro de nós. Santo Agostinho, ele nos ensina a fazer um exame de consciência, todos os dias antes da gente dormir. Será que eu cumpri nesse dia com todos os meus deveres? A gente pode trazer para os dias de hoje os meus deveres profissionais, os meus deveres sociais, os meus deveres familiares. As respostas que vêm dentro dessa reflexão serão motivo para um sono tranquilo, né? Fiz tudo o que era mais adequado. E se alguma coisa você não fez de acordo, vai ser motivo para alguma coisa para você melhorar a partir de amanhã. Temos conosco oceano de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Muitas vezes, nós nos encontramos na vida completamente desorientados. A gente não sabe o caminho que a gente vai adotar. A gente pode ver um exemplo no Evangelho de Saulo de Tarso. Depois que ele encontrou com Jesus na estrada de Damasco, e que ele ficou cego, e que ele foi curado por Ananias, ele buscou os apóstolos que, na princípio, não deram muita bola para ele. Aí ele foi atrás do mestre dele, do mestre Gamaliel.
Gamaliel já estava estudando o Evangelho de Jesus. E esse texto que eu vou dizer agora está no livro Paulo e Estevão. Nas minhas reflexões solitárias, Gamaliel fala para Saulo, cheguei à conclusão de que a terra prometida pelas divinas revelações é o Evangelho do Cristo Jesus. A revelação divina deve referir-se a uma região bendita, cujo clima espiritual seja feito de paz e luz. Adaptar-nos ao Evangelho é descobrir outro país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. O que Gamaliel está dizendo para Saulo? Você tem que abrir espaço para o Cristo dentro do seu coração. Quantas vezes o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador? Examinando a movimentação de nossas ideias próprias, verificamos que todo princípio nobre serviu de precursor ao conhecimento inicial do Cristo. Todos nós temos os nossos precursores. Jesus teve precursores. Por volta de 500 anos antes dele encarnar no orbe, Sócrates encarnava na Grécia Antiga, Buda no Nepal, Confúcio na China. Todos com a proposta de preparar a vinda do Cristo. Quem são os nossos precursores? Nossos mentores? Nossos parentes? Nossos antepassados? Nossos amigos que nos orientam? E por que, apesar nossos orientadores na casa espírita, na igreja, e por que, apesar de tanta gente boa a nos orientar, muitas vezes a gente escolhe o egoísmo? Verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento. Alcançamos a transformação essencial, justamente em face de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza de raciocínio. Jesus encontra espaço para nascer dentro de nós quando nós estamos nos recenseamos, fazendo uma contabilidade interior. Quando a gente está indo para dentro da gente. Será que o caminho que eu estou adotando é o mais adequado? Quando eu olho para dentro e questiono, minha conduta está de acordo com a minha proposta de vida? Se é assim, por que eu não encontro paz? Como eu falei há pouco, Jesus nasceu para Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Ele ia refletindo. Isso é dito no livro. Ele tinha de tudo, Saulo. Ele tinha poder, ele tinha dinheiro, ele tinha fama. Ele era um doutor da lei. Só que ele via os homens do caminho que não tinham nada que ele tinha. Só que eles tinham paz. Eles tinham alegria. A verdadeira alegria. Então Jesus, com o seu amor, fez ele refletir e organizou a sua direção. Não havia lugar para o Senhor. Nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedades do coração ou limitados pela ignorância. Toda vez que a gente vive só em busca da conquista material, a gente vive em aflição. Não que a gente não deva vencer na vida física. A gente tem que vencer na vida física. A gente tem que prosperar, crescer, distribuir. A gente tem esse negócio. Mas a gente tem que aprender a ter o equilíbrio entre essas forças. Viver só para a matéria só cultiva a aflição. E Jesus, ele sempre quer nos ajudar. A gente precisa muitas vezes procurar nos desconectar do imediatismo. Essa questão de se viver sempre envolvido pelos aspectos materiais. A parábola do semeador, quando discrimina os diversos solos, os espinhos representam os interesses da matéria, que sufocam e impedem a gente de cultivar o solo, que já é fértil. A única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas palhas misérrimas de nossa vontade, no lugar mais escuro de nossa mente. Nós não damos muito espaço
para Jesus. A gente só pensa nele quando a gente vai no centro ou na igreja. E ele não ensinou isso para nós. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Todo altar toda a terra é seu altar de oração e todo campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas, nos centros e menosprezá-lo, menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes. Portanto, todos os lugares podem ser consagrados ao serviço divino. Quando você levanta o bom dia à sua família, no trabalho, quando você vai visitar um lugar, cumprimentar o porteiro do seu prédio, todo momento é um momento da gente agir de acordo com o que Cristo nos ensina. E toda a colheita vai ser resultado do investimento de cada um. Tudo vai depender do nosso esforço. Imagina que se você está com sede, por exemplo, de água. Se você vai com um pires até um rio e pega um pouco de água. Se você vai com uma bacia, você pega mais água. Se você quer conhecimento, se você quer melhorar, você tem que buscar mais. Tudo vai depender do seu esforço. Tudo depende disso na nossa vida. Surge o infante celestial dentro da noite. Quase sempre não sentimos a bondade do Senhor, senão no ápice das sombras de nossas inquietações e falências. É verdade. A gente busca sempre Jesus quando a dor nos visita. Talvez por isso que Jesus nasceu na noite, quando mais nós necessitamos de ajuda. E o mais importante de tudo isso é que a sua mensagem, ela foi para todos, indistintamente, não foi só para sábios. Ele até disse naquele tempo: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondesse essas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelasse aos simples e pequeninos. Não precisa ser um intelectual para entender a sua palavra. Basta a gente aprender a amar. Aí está o segredo. A estrela prodigiosa rompe as trevas no grande silêncio. Quando o germe do Cristo desponta em nossa alma, a estrela da divina esperança desafia as nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, não que não temos que dar conta dele, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. Quando Cristo nasce em nós, nasce um ponto de luz dentro da gente. Essa luz, ela escurece o passado. Ela clareia o presente e indica o porvir. Essa luz é como uma estrela. A estrela da esperança, que nos leva em direção ao Mestre. Animais em bando são as primeiras visitas ao enviado celeste. Na soledade de nossa transformação moral, em face da alvorada nova, os sentimentos animalizados de nosso ser são os primeiros a defrontar o ideal do Mestre. É o que são as paixões, né? As paixões, quando elas não são governadas, nos atrapalham, né? Toda a paixão que aproxima o homem mais da sua natureza animal, afasta ele da sua natureza espiritual. Na questão 907 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o princípio das paixões, sendo natural, é mal em si? Não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-los a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. E na 908, como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? A paixão são como um cavalo, um corcel, né, que é útil. Mas quando desgovernado é perigoso. Quando você tem um cavalo e ele está domado, ele te leva no lugar onde você quer ir. Ele é muito útil, né? Mas se ele está desgovernado, você pode cair e você pode se machucar, né? E você sempre tem que analisar que você não pode nunca prejudicar nem a si e muito menos ao seu próximo. Chegam pastores que se envolvem na intensa luz que vela o berço divino.
os nossos pensamentos mais simples e mais puros aproximam-se da ideia nova, contagiando-nos da claridade sublime, oriunda dos gênios superiores que nos presidem aos destinos que se acercam de nós, afugentando a incompreensão e o temor. Os pastores representam os nossos pensamentos mais simples e nobres. Eles representam a nossa intenção de nos colocarmos a serviço do Mestre. Sentimos gratidão em nosso coração. Nós elevamos a nossa vibração. Nós abrimos espaço para as orientações dos nossos amigos espirituais que acompanham a nossa existência. Cantam milícias celestiais. No instante de nossa renovação em Cristo, velhos companheiros nossos já redimidos exultam de contentamento na esfera superior, dando glória a Deus e bendizendo os espíritos de boa vontade. Velhos companheiros exultam quando eles percebem que a gente aceitou o Cristo em nosso coração, o nosso mentor individual, os nossos mentores de trabalho, os nossos antepassados, queridos entes queridos. Quando percebem que nós somos tocados pelo Cristo, eles ficam felizes como um pai e uma mãe que acompanham o nascimento de um filho. Divulgam os pastores a notícia maravilhosa. Nossos pensamentos, felicitados pelo impulso criador de Jesus, comunicam-se entre si, organizando-se para uma vida nova. O nosso mundo interior ele é contagiado por essa boa nova. E cada vez mais nós queremos beber dessa fonte. Nós entramos num êxtase espiritual. O nosso ser começa a vibrar numa intensidade diferente. Nós começamos a sentir a verdadeira paz dentro de nós. Surge a visita inesperada dos magos. Sentindo-nos a modificação, o mundo observa-nos de modo especial. Os magos, eles representam o mundo nos observando. O que mudou nele? O que mudou nela? Está diferente. É o que Paulo quer dizer na carta aos Hebreus, que nós temos a nos rodear uma grande nuvem de testemunhas. Testemunhas encarnadas e testemunhas desencarnadas também, que nós atraímos através do nosso pensamento. Os servos fiéis, como Simeão, expressam grande júbilo, mas revelam apreensões justas, declarando que um menino surgira para a queda e elevação de muitos em Israel. Acalentamos o pensamento renovador no recesso da alma, para a destruição de nossos ídolos de barro e desenvolvimento dos germes da espiritualidade superior. O que menos necessidade tem, esse é o mais rico. Vou contar uma historinha para vocês. Um turista, ele dirigiu-se até o Nepal para conhecer um monge famoso. Ao avistá-lo, ele percebeu que ele morava numa tenda. Observando dentro dela, ele notou que não havia móvel algum. Admirado com o que via, pois ele estava diante de uma personalidade de prestígio, não é? E vivendo daquela forma, ele indagou: Senhor, como pode viver assim sem conforto algum? Onde estão os teus móveis? O monge, analisando calmamente o turista, indignado, respondeu com outra pergunta: E onde estão os teus? Senhor, eu estou aqui de passagem. Eu também, recrutou o monge. Ferido na vaidade e na ambição, Herodes determina a morte do pequenino emissário. A ignorância que nos governa desde muitos milênios trabalha contra a ideia redentora, movimentando todas as possibilidades ao seu alcance. Herodes representa o orgulho e o egoísmo, essas chagas do nosso espírito, que vão fazer de tudo para mudar essa mudança que está ocorrendo dentro de nós. É como se fosse uma luta interior, velhos hábitos contra novas ideias. Foi o que Paulo quis dizer, combati o bom combate. No bom combate, nós nos dispomos a lutar contra nós mesmos. E todos nós precisamos enfrentar a multidão dos nossos erros.
Simbolicamente, nós podemos fazer uma analogia com alguns exemplos evangélicos. Zaqueu, por exemplo, ele precisou enfrentar as multidões para ir de encontro ao mestre. Ele era baixinho, ele subiu na árvore. Jesus, eu quero falar contigo, eu quero ter contigo. Ele enfrentou as multidões. A mulher hemorroíça, a mesma coisa. Ela há 10 anos padecia de sangramento, não podia nem sair de casa. E ela enfrentou as multidões para ter com Jesus. E quando ela tocou Jesus, Jesus falou assim: quem me tocou? Os apóstolos assim: como, mestre? Nós estamos aqui com milhares de pessoas, como é que nós vamos saber quem te tocou? Não, alguém me tocou e de mim saiu uma virtude. Ela foi curada através da fé dela. O cego de Jericó, a mesma coisa. Ele enfrentou também as multidões. O que aconteceu com ele? Ele usava uma placa. Lá os romanos eram muito organizados. Até para pedir esmola você tinha que ter licença, né? Então ele usava aquela placa para ele poder licença. E quando ele soube que Jesus estava na cidade, ele pegou aquilo que seria o sustento dele, jogou no chão e foi atrás. Enfrentou todas as multidões para pedir a cura para Jesus. E ele conseguiu. Conserva-se Jesus na casa simples de Nazaré. Nunca poderemos fornecer testemunho à humanidade antes de fazê-lo junto aos nossos, elevando o espírito do grupo a que Deus nos conduziu. A gente sempre tem que se acertar primeiro em casa. As pessoas que convivem com a gente é nossa prioridade, para depois a gente ir para o mundo. Nós podemos fazer uma analogia evangélica com o endemoniado gadareno. Jesus viu que aquele ser estava totalmente obsediado e perguntou para ele: qual é o seu nome? Ele respondeu: o meu nome é Legião, porque somos muitos. Então eu ordeno que você saia dele. É aquela passagem que essas entidades todas vão até os porcos se jogam na ribanceira e morrem, né, afogado. Quando ele se viu limpo, quando ele estava sem as entidades, ele pediu para seguir Jesus. Não, você primeiro vai até a tua casa e conta para os teus, se acerta com a sua família, se harmoniza com eles, para depois você seguir outro caminho. Trabalhe o pequeno embaixador numa carpintaria. Em toda realização superior, não podemos desdenhar o esforço próprio. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Todo dia é dia de trabalho. Muitos esperam melhorar as suas dores, aflições, provações, né, para depois começar a trabalhar. Não, é trabalhar sempre. Faço parte com muito orgulho de um grupo dos Contatos Mensageiros. Eu até mencionei isso ontem, eu acho legal repetir, onde o Marcelo todos os dias coloca um áudio, né, com mensagens maravilhosas de Emmanuel, que a gente levanta já assistindo aquilo, já dá um gás no dia. E o Holden depois entra um pouco, ele faz na verdade na noite anterior. E o Holden entra com as poesias. E nessas poesias sempre as mensagens é trabalhar, 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 sempre em nome do bem. É isso que essa mensagem também quer nos dizer. Mais tarde, o celeste menino surpreende os velhos doutores. O pensamento cristão entra em choque desde cedo com todas as nossas antigas convenções relativas à riqueza e à pobreza, ao prazer e ao sofrimento, à obediência e à mordomia, à filosofia e à instrução, à fé e à ciência. Trava-se então dentro de nosso mundo individual a grande batalha. Vou contar um casinho do Chico Xavier para vocês. Um pai milionário para o carro na frente da casa do centro do Chico Xavier. Ele era milionário, um empresário. Seu Chico, eu preciso receber uma mensagem do meu filho que desencarnou. O Chico olha para ele, analisa, fala assim: meu filho, o telefone só toca de lá para cá, eu não tenho controle sobre isso. Ele tirou o talão de cheque assim: eu pago o que for preciso. Quanto que é? Nisso o Emmanuel, que era bravo, né, assume ali no Chico, né? Você está muito equivocado. O seu filho desencarnou por excesso de facilidade. Excesso de facilidades. Uma pessoa que passava na rua reconheceu aquele empresário. Nossa, Chico, esse homem é muito rico, hein? Nossa, esse homem é rico demais. O Chico respondeu: não, meu filho.
Ele é tão pobre que ele só tem dinheiro. Boa noite, Cleusa. Como que vai? Adelina, a Magali. A essa altura, o mensageiro fez longa pausa. Flores de luxo vinham de mais alto, como alegrias do Natal, banhando-nos a fonte. Os demais companheiros e eu aguardávamos, no caso Humberto de Campos, ansiosos, a continuação da mensagem sublime. Entretanto, o missionário generoso sorriu paternalmente e rematou. Aqui termino minhas humildes lembranças do Natal simbólico. Segundo observais, o Evangelho de Nosso Senhor não é livro para os museus, mas roteiro palpitante da vida. Irmão X, Humberto de Campos. Natal, ele é momento de reflexão. Será que de fato tem espaço em minha alma para que Cristo possa nascer em mim? Chico Xavier, ele promovia o que chamava de repartições, uma distribuição natalina lá em Pedro Leopoldo. No mês de dezembro chegavam jamantas carregadas de víveres, bolas, bonecas, roupas, doces, enxovais para recém-nascidos. Chegava tudo de São Paulo para uma grande festa de fraternidade. Chico atendia cerca de 4.000 pessoas, entre adultos e crianças, que eram beneficiadas por essa distribuição, sem que houvesse qualquer tipo de tumulto ou acontecimento deprimente. O próprio Chico fazia questão de entregar simbolicamente algum dinheiro aos irmãos. É aquela cena que a gente vê muito no YouTube, né? Que ele dá o dinheirinho, as pessoas beijam a mão dele, ele beija a mão das pessoas, né? Ele faz isso sempre no Natal. Então, ele sempre, na véspera, no dia 24, ele saía com um reduzido número de pessoas, alguns amigos mais próximos, e ele ia visitar os barracos, os lugares menos favorecidos, para levar um pouco de alento, um pouco de esperança a essas pessoas. Esse era o Natal de Chico Xavier. Quando Divaldo Franco tinha 18 anos, mais ou menos em 1945, ele acompanhou o Chico, a pedido dele mesmo, a uma visita a uma casa humilde, na Lapinha. Era pertinho lá de Pedro Leopoldo. O lar pertencia a Dona Conceição Ilia, que era a neta dele. Dona Conceição era uma amiga da mãe biológica do Chico, Dona Maria João de Deus. E a mãe do Chico, sempre que ela apertava lá as coisas na casa, que tinha muita necessidade, ela lembrava da Dona Conceição, que passava muito mais dificuldade que ela. Aí ela se conformava e continuava tocando a vida. Narrou o Chico que no Natal anterior, ele ouviu aquela alegria, comemoração nas casas vizinhas, ele se sentiu muito solitário. Então ele, semelhante a um rei mago de táxi, ele pegou algumas coisas, algumas prendas, e ele se dirigiu ao casebre das amigas carentes. Quando ele avistou a cabana, ele já testemunhou com seus olhos de médium uma luminosidade no local, como uma estrela indicando o caminho. À porta dessa casa encontrava-se desencarnado o apóstolo mineiro do espiritismo, Eurípides Barçanufo. Mas ele não estava no formato de Eurípides, ele estava numa forma de uma existência passada dele, a de Rufus, um cristão materializado no ano de 172, que tem essa história no livro Ave Cristo, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Por certo, o Barçanufo, ele tinha algum vínculo com essas duas senhoras. O benfeitor saudou o médium. Seja bem-vindo. Vamos celebrar o Natal de Jesus diante do infortúnio. Chico ele podia levar pouca coisa, né? Levou alguns biscoitos, uma bebida de chocolate que ele mesmo preparava. Contudo, por mais simples que fosse as coisas que ele podia levar, nenhum banquete natalino em nenhum lugar ali de Minas superaria a luz espiritual emanada naquela ceia
extremamente simples. Divaldo contou que a dona Conceição tinha visitado o Chico espiritualmente através do desdobramento durante o sono, enquanto ele estava psicografando lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Ela se apresentou em nobres vestimentas espanholas do século XVII. Pediu auxílio ao amigo médium. Fisicamente, ela e a neta tinham fome e elas estavam doentes. A ajuda era urgente, porque a tarefa delas não tinha terminado ainda. Elas precisavam de comida para poder continuar sobrevivendo. Então ele juntou, além do Divaldo, mais 3 amigos da alta sociedade e foram lá visitar. Esse doutor Francisco Pereira de Andrade era um dos diretores do Banespa na época. Foi ele, a esposa dele, a irmã dela, o Divaldo e o Chico. A cabana ficava assim do lado de um monte. Dona Conceição tinha uns 90 anos de idade. E ela recebeu eles com muito frio. E ela estava descalça, com uma coberta fina em farrapos, né? E a casa era tão simples que podia ver as frestas, podia passar aquele vento minuano que cortava assim, né? Aquele frio tremendo assim, naquela casa de extrema pobreza. Ô, seu Chico, ontem à noite eu sonhei com vós. Sonhei que eu estava com vós lá no centro e pedi pelo amor de Deus um pouco de comida, disse a dona Conceição sorridente. A mulher do senhor Andrade, vendo aquela velhinha tiritando de frio, ela tirou um casaco de pele e cobriu a dona Conceição, que não tinha nem ideia de quanto que custava aquele casaco de pele. Nisso elas ouviram um barulho no quarto. Era a Lia, a neta, que era já uma mulher de 40, 50 anos de idade. Ela estava numa cama feita de varas e palhas, quase uma manjedoura. Ela tinha o corpo físico deformado, com a exceção da cabeça. Ela era cega, surda e muda, mas ela conseguia captar mediunicamente as vibrações salutares de Chico Xavier. Não conseguindo controlar as funções fisiológicas, ela ficou emocionada e ela expeliu vômitos e fezes. Então, ao retornar do quarto, onde foi atender a neta, a dona Conceição exibiu vômito no casaco de pele, causado por uma golfada de Lia, né? O Chico, sempre bem-humorado, né, ressaltou a dona Conceição. Lia, já tirou o cero do casaco, hein, dona Conceição? Ao entrarem naquele quarto simples, a avó retirou uma coberta de Lia, expondo aos impressionados visitantes o corpo retorcido e nu, de apenas 6 palmos de comprimento, 1,32 m. Pobre, a pobre feliz, ela ria de dar gosto, porque ela percebia a presença de Chico Xavier. O Chico imediatamente pegou a mantinha e cobriu ela de novo. Ela tem pudor. E ele começou a cantar uma canção bem calma de ninar para ela. Aí ele pegou umas tesouras e começou a cortar as unhas da Lia. Pegou uma escova e começou a pentear os cabelos dela enquanto ele cantava. Essa canção deixou todos emocionados e fizeram a Lia adormecer. O conduído, senhor Pereira de Andrade, falou assim: vamos levá-las daqui para a Santa Casa de Misericórdia, onde eu sou provedor, vamos acolhê-las lá. Mas o Chico, inspirado pelo alma, ele disse: Andrade, Deus abençoe a sua prodigalidade, mas se Deus as colocou aqui, é porque aqui elas devem expurgir. Chico sabia, ele sentia que se elas fossem transferidas dali, logo elas desencarnariam. E uma ia seguir a outra em menos de 10 dias, através de causas naturais. O amor entre elas era tão forte e unido que uma sustentava a outra. Entretanto, o médium propôs ao amigo assim, contrata uma pessoa para dar uma ajuda aqui na limpeza e dá uma mesadinha para elas poderem comprar o necessário para elas não morrer de fome. O senhor Andrade falou assim: não, beleza, isso aí pode deixar que eu faça. Um tempo mais tarde, durante uma psicografia em reunião,
o espírito Bezerra de Menezes alertou o Chico que ali estava em processo de desencarne. Chico rapidamente deixou o centro espírita e foi para lá com um amigo, a Lapinha. Nome sugestivo que nos lembra a Lapa, onde nasceu o menino Jesus. Os seus ouvidos mediúnicos desde longe captavam vozes angelicais que entoavam: Ave Cristo, aqueles que irão viver a vida eterna, homenageiam-te e saúdam-te. Essa passagem tem no livro Ave Cristo, que eu não vou contar muito para vocês lerem, que é muito bonito. Eles chegaram no exato momento que o próprio Bezerra de Menezes e uma pleiade de espíritos amigos resgatavam do combalido corpo o espírito de Lia, livre daquela expiação naquele retorcido cárcere carnal. Logo em seguida, através da sua visão mediúnica, o Chico divisou um rastro de luz em direção ao céu e estava encaminhando a Lia para o plano espiritual. No dia seguinte, eles sepultaram os despojos de Lia e, por conselho do próprio Dr. Bezerra de Menezes, que também tem um personagem nesse livro, vocês ficarem curiosos, levou consigo a Dona Conceição lá para Pedro Leopoldo. Alugou um quartinho num lugar bem perto da casa dele, para ele ficar de olho. Levou ela para lá, por orientação do Dr. Bezerra de Menezes. Como o Chico havia previsto, em menos de 8 dias, o Dr. Bezerra falou assim, ela vai desencarnar agora. Agora é a vez de Dona Conceição retornar à pátria maior. Então Chico novamente vislumbrou descendo do céu as equipes espirituais, né, sobre o humilde aposento de Dona Conceição. Ele podia ouvir o coro, que também consta no livro. Em meio às luzes estava Lia, sobre a forma perispiritual de uma encantadora senhora, de vestes da nobreza espanhola, de tempos remotos. O Divaldo lembrou que naquela ocasião que ele fizera, né, o Chico tinha dito que Lia era uma donzela belíssima. E o Divaldo não acreditou assim muito, não. Teve dificuldade de acreditar. Mas aquele médium, Chico, que era quase cego, mas que ele sempre enxergou além das aparências e não havia exagerado na sua descrição anterior. A verdadeira Lia era muito bela. Diante do corpo trêmulo e moribundo da anciã, a neta desatou os últimos laços que unia o espírito da avózinha à frágil carne. Tomou a Dona Conceição nos braços e, depois de acenar ao médio e amigo benfeitor, levou a avó para a espiritualidade. Vamos conhecer um pouco do passado de Dona Conceição e Lia, para a gente entender? Por volta de 1870, na época do boníssimo imperador Dom Pedro II, o último período da escravatura, um rico fazendeiro residia em Curral del Rei, que hoje nós chamamos de Belo Horizonte. O fazendeiro apaixonou-se por uma moça de apenas 15 anos, muito bela, pertencente também a uma favorecida família de proprietários de terras. Os costumes daquela época, vocês sabem como é que era, né? Ele só teve o prazer de ver ela no dia que ele ficou noivo, né? E no dia que ele casou. Ele se encantou com ela, pediu a mão dela em casamento à família, foi aceito, teve o dia do noivado e o dia do casamento. Infelizmente, logo na noite de núpcias, a jovem esposa percebeu que o marido era um sociopata, visto que a violentou. Com o passar do tempo, aquele ciúme doentio dele chegou ao ponto de queimar as partes íntimas da esposa com brasas. Mesmo assim, a sofrida jovem tornou-se mãe e dedicou-se inteiramente à filha tão cara. A menina cresceu e, entre os anos de 1890 e 1900, casou-se com outro fazendeiro e partiu. A mãe só foi retornar a ver a filha para ajudar no parto. Quando ela ficou grávida, ela chamou a mãe para ajudar no parto. Quando a criança veio à luz, a parteira apresentou a jovem mãe, a qual ficou tomada de uma crise histérica. O bebê, apesar da cabeça normal, apresentava o corpo deformado. A mãe, loucura, tomou a criança, ainda ligada à placenta, e jogou assim para fora da janela.
Felizmente, elas estavam no térreo e a queda foi absorvida pela relva. A avó acudiu rapidamente à neta, indo até ela, pegando ela, seccionando ela mesma o cordão umbilical. Muitos anos depois, a neta devolveria o favor, né? Desatando o cordão da vida carnal da avó. Porém, também tomada pelo desvario, ela aos gritos pegou a criança no colo e fugiu mata dentro, para nunca mais retornar ao seio familiar. A avó, como vocês podem ver, era a Dona Conceição e a neta era a Lia. Ambas perambularam por aldeias mineiras distantes, contando sempre com a ajuda de almas caridosas, a exemplo do próprio Chico Xavier, para não morrer de fome. Por fim, elas se estabeleceram na Lapinha, onde as conheceram Chico. A mediunidade de Chico Xavier esclareceu que a Dona Conceição, em uma reencarnação pretérita, foi mãe de um certo vulto histórico na corte de Filipe II, em 1527 e 1598, ligada a vários crimes hediondos da Inquisição espanhola. E Lia foi sua irmã de tão cruel vulto. A poderosa família delatava com inverdades pessoas para serem levadas ao Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, o qual despedaçavam seus corpos mediante torturas para que assim pudessem receber os bens desapropriados dos condenados. Portanto, a história de Dona Conceição e Lia nos alerta sobre a responsabilidade de nossos pensamentos e nossos atos perante os resgates reencarnatórios, a justa lei de causa e de efeito. Nesses instantes finais, eu gostaria de saudar a todas as atividades voluntárias das casas espíritas, das igrejas católicas, evangélicas, templos budistas, terreiros umbandistas em prol dos mais necessitados. Eu pedi autorização, mas me pediram para não divulgar essas obras. Então eu vou respeitar o anonimato desses benfeitores. Mas eu vou pedir para que Jesus abençoe a todos junto com vocês nesse evangelho. Porque o amor, ele não faz a distinção. E toda ação no bem tem o nosso respeito e a nossa consideração. Eu peço licença também para lembrar um pouco da minha família, no caso do meu Natal, na minha infância, né? Eu sou descendente de uma família de italianos, não sei se deu para perceber, que às vezes eu falo meio com as mãos, né? E quando a minha avó Maria era viva, eu passei sempre um pouco mais de tempo com a família mais do meu pai, apesar de amar muito a família da minha mãe. Mas é que eu sou um neto, assim, muito mais velho que eles, né? Então eu vou falar mais do Natal na parte da família do meu pai. Então quando a minha avó Maria era viva, o Natal era tudo junto com meus primos e com as minhas primas. Tinha a sopa de capelete, o macarrão em brodo ou enxuto. Nós éramos em 10 primos e a mesa sempre foi muito farta, com a graça de Deus. Quando meu avô era vivo, ele ajudava um catador de papelão, que a gente chamava de Zé do Papel. Era um homem grande, que ele tinha a coluna bem envergada. Em todo o Natal ele ia lá, mesmo depois que meu avô desencarnou. E a minha avó fazia um pratão para ele de comida. E ele comia de fazer custo, assim, dava até medo. E ele repetia. Quando chegava no dia 24, próximo à meia-noite, a minha tia Miriam, a filha mais velha, ela fazia uma prece que terminava bem quando dava a meia-noite e alguns minutos. E essa prece era assim: Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformarem o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos,
para que possamos ajudar as forças do bem a transformarem o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformarem o mundo. Que assim seja. Eu desejo do fundo do meu coração que Jesus possa nascer no coração de todos vocês nesse Natal. Muito grato, mais uma vez, por essa oportunidade de estar junto com vocês. Uma boa noite, uma ótima semana e fiquem com Deus.